a concretização da promessa sem passar pela dureza do caminho. Olha a travessia do Mar Vermelho. É fantástica aquela passagem. Ali você tinha grupos que queriam as diversas coisas, né? Uns estavam corajosos para avançar, outros estavam com desejosos. Eu engasguei com a cebola que eu ia falar. Alguns estavam desejosos de voltarem a comer as cebolas do Egito, outros deviam estar um pouco descansados, né, preocupados, nem aí nem lá. O que você acha que a gente deve fazer? O que você quiser, né? A gente vai, se quiser voltar a gente vai, se quiser ir a gente vai. Porque sempre tem esse tipinho no meio da gente, né? Ele só vai. Devia ter todo tipo de gente ali naquele grupo. Um ou outro espírito de porco que fala: eu falei para não ir. Eu falei que não ia dar certo. Porque o espírito de porco é aquele que não interfere na hora certa. Ele fica só olhando, observando, o máximo que ele faz é comentar: tô achando que esse negócio não vai dar certo não. Mas ele não fala. Para ele a satisfação é não dar certo, para depois ele falar: eu falei, eu não avisei. Não avisou ninguém. Então devia ter todo tipo. Tinha o espírito de porco, tinha o encorajoso, tinha um pouquinho preguiçoso, tinha todo tipo de gente ali no meio daquele grupo. E de repente alguém toma coragem e fala assim: Moisés, eu acho que isso aqui está tudo errado, meu filho. Nós não temos para onde ir. Porque depois que como é que chama o negócio lá? Não é o imperador, o Faraó. Depois que o Faraó liberta, ele volta. Vai ver que o espírito de porco deve ter falado: mas o senhor libertou o povo? Ele arrepende, e o que ele faz? Manda o exército atrás do povo. O povo estava movido pela esperança da terra prometida, mas nem todos. Tinha uns preguiçosos lá no meio. E aí o que acontece? Começam a reclamar, perguntam a Moisés: e agora o que a gente faz? Moisés vai ter a sua conversa pessoal com Deus, pedir a ele explicação. Agora, pelo amor de Deus, você me colocou nessa fria não, porque ainda não tinha entrado no mar, estava de fora ainda, nesse calor. O que a gente faz? E o bonito, minha gente, é aí, quando o povo, alguns que estavam ali, que deveriam ter um pouco mais de discernimento espiritual, sabia que era preciso colocar o pé na água, que se a gente não coloca o pé na água, o mar não vai se abrir. Na peça que eu assisti sexta-feira em São Paulo, que eu fiquei comovido, o texto dizia isso. Quando Deus viu aquele povo entrando no mar, com a água subindo pelo corpo, e mesmo assim eles acreditando, quando a água estava pelo pescoço, Deus então se comove com a experiência de fé daquele povo, e então o mar se abre. Mas o povo precisou fazer o seu processo, assim como Jesus precisou também morrer. Alguém poderia dizer: por que Deus não privou o seu filho dessa morte tão trágica? Porque essa morte tão trágica, ela foi o que restou para todas as escolhas que Jesus fez. Deus não iria infantilizar o seu filho. O humano de Jesus precisou amadurecer, como nós precisamos. Ele também precisou tomar consciência da sua missão, do seu papel na história. Ele também precisou viver o sacrifício dele no dia a dia. Aquele menino também caiu para aprender a andar, porque às vezes a gente pensa que Jesus era igual um foguetinho, né? Já saiu dando seus primeiros passos, já andou de bicicleta. Eu, na minha cabeça, quando eu era pequeno, Jesus era uma belezinha de milagreiro. Não, esse menino viveu o processo. Ele viveu o processo de descobrir, de aprender, de sacrificar-se na hora certa. E aí, minha gente, na síntese dessas três leituras,
Nós temos uma matéria maravilhosa, uma matéria-prima maravilhosa para a nossa conversão no dia de hoje. A gente também precisa enxergar o arco-íris na nossa vida e descobrir que Deus está querendo nos tomar pela mão e nos fazer chegar ao outro lugar. Hoje eu fiquei tão feliz das muitas cartas que eu tive a oportunidade de receber ali. 90% daquelas cartas dizia assim: Padre Fábio, nós estamos juntos descobrindo um novo tempo na nossa casa. A minha família está sendo restaurada. Eu estou sendo liberto deste vício. Padre Fábio, eu estou redescobrindo a alegria. Padre Fábio, eu estou redescobrindo a vida. Padre Fábio, eu estou vencendo a depressão. Digo para vocês, já valeu viver. Só de escutar alguém dizendo isso, saber que a canção nova está representando isso na vida de alguém. Fiquei pensando, minha gente, tinha uma que tinha uma carta desaforada. Cadê ela? Ela é de São José dos Campos, mas um desaforado bonito. Ela não está aqui, ou ela não está com coragem de se manifestar. Mas na carta desaforada ela dizia justamente isso: não desanime. O Senhor não tem o direito de desanimar, porque nós estamos do seu lado, nós estamos vivendo o mesmo processo que o Senhor. Sabe, me colocando no mesmo passo, me colocando junto com ela. Isso é lindo. Nós não estamos sós, minha gente. Eu também preciso vislumbrar o meu arco-íris todos os dias. Eu também preciso descobrir que eu tenho um processo a ser vivido. Eu não estou pronto, eu estou o tempo todo lidando com as minhas fraquezas, com a minha vontade de desistir, com a minha vontade de sucumbir a tudo aquilo que é ruim no mundo, que me encosta. Nós não estamos prontos, ninguém está pronto, mas o que vai nos diferenciar é justamente essa capacidade de prestar atenção no alto. Se a gente olha para o alto, nós vamos ver o arco-íris. Se a gente olha para baixo, nós vamos ver os deuses do estômago. E os deuses do estômago não estão comprometidos com a nossa felicidade. Os deuses do estômago não estão comprometidos com o sucesso da sua casa. Os deuses do estômago não estão comprometidos com a felicidade dos seus filhos. Fiquei sabendo essa semana que está entrando agora no Brasil um novo tipo de droga, que é 10 vezes pior que o crack. A informação é oficial. Eu não sei o nome da substância. Eu estou com um livro lá em casa que eu ganhei para ler a respeito. Essa droga é tão violenta, minha gente. O crack, para você se viciar, você precisa usá-lo algumas vezes. Algumas vezes você precisa repetir o uso, para ele entrar como uma necessidade do seu organismo. Sabe quantas vezes você precisa ter contato com essa toxina para você ficar viciado? Uma. Sabe o que eu fiquei pensando? Que os deuses do estômago estão cada vez mais especialistas. Eles não querem perder tempo, porque entre uma tragada, um cigarro de crack e um outro, quem sabe pode existir uma voz de mãe. Quem sabe entre um cigarro de maconha e outro, um colo de mãe possa prevalecer. Quem sabe entre uma cocaína e outra, a palavra de um pai possa ter mais poder do que esse inferno deste pó branco. Entre uma dose de uísque e outras tantas, quem sabe uma palavra de um filho possa convencer o pai de ficar diferente. Por pior que seja essa desgraça, nós ainda temos tempo de fazer alguma coisa, se a gente abre os olhos na hora certa. Falou, meu filho, isso só te destrói.
essa droga não nos dará tempo